E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero refletir com você sobre equilíbrio, né? Sobre equilíbrio emocional. O quanto isso é importante na nossa vida, né? Isso é muito importante na nossa vida. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas poderiam estar melhor hoje se tivesse tido, né, equilíbrio, né, emocional. A gente vai vendo tanta história na vida, né? Tanta história na vida que se a pessoa tivesse se segurado, tivesse tido um equilíbrio, né, naquele momento, teria, né, a vida daquela pessoa seria melhor, teria vencido, né, na vida. Eu estava lendo aqui um texto na Sagrada Escritura que me lembrou bastante essa coisa de equilíbrio. Você conferir na sua Sagrada Escritura, eu não vou ler aqui o texto inteiro, mas se você quiser conferir, está em 2 Samuel 16, do 5, né, ao 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 5, né, ao 14. Tem a história daquele homem, Simei, que amaldiçoou, né, Davi. Ele espraguejou o rei Davi. Quando o rei Davi ia passando ali no local, esse homem chamado Simei, ele amaldiçoou Davi. E o texto chega até a ser engraçado, né? O texto diz que ele jogava pedra, ele espalhou poeira, ele fez ali uma coisa medonha ali com relação ao rei Davi e sua comitiva, que no versículo 14 vai dizer assim, que eles chegaram exaustos, né, ao lugar que eles iam. Chegaram exaustos, cansaram daquela coisa que esse Simei fez, né, com o rei Davi. No versículo 9, você vai encontrar que teve um servo do rei Davi que disse, não, deixa eu ir lá arrancar a cabeça daquele homem, deixa eu ir lá cortar a cabeça daquele cara fora. Aí o rei Davi repreende, não, calma, não é assim não. Deixa, né, que pode ser que tenha sido o Senhor que enviou ele para me ultrajar, né, me ultrajar, me maltratar. Então essa passagem, né, interessante. E ele diz que o texto que jogou pedra, espalhou poeira, e fizeram com que a comitiva inteira chegasse, né, exausto no final ali da sua caminhada. Já vi também uma pregação de uma pessoa que disse que por ela não ter o equilíbrio emocional, ela perdeu muita coisa na vida, porque ela não tinha equilíbrio, né, emocional. É aquele negócio do cara dizer, eu sou, né, verdadeiro. Você já viu uma pessoa dizer assim, não, eu gosto de falar a verdade. Eu sou verdadeiro, né? Eu gosto de falar a verdade. Porém, tem que saber que verdade que você quer falar, né? Muitas vezes a verdade é tirada das suas emoções. Você não sabe controlar as suas emoções. Você fala uma verdade, mas fala da maneira errada, na hora errada, né? Por isso que tem pessoas que não alcançam, né, o sucesso que deveria alcançar, porque elas se dizem muito verdadeiras. Eu conheço uma pessoa, né, aqui no meu serviço, que de vez em quando ele diz isso, eu sou verdadeiro. Aí às vezes, por eu conhecer ele há quase uns 30 anos, a gente brinca, né? Aí eu brinco, você é verdadeiro, né? Eu fico brincando com ele, fico trocando algumas palavras com ele, fico brincando. Mas a gente vê que a pessoa erra muito. Quando a pessoa quer ser verdadeiro demais, sincero demais, mas veja o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você não ser verdadeiro e nem não ser sincero, mas para você ser flexível. Eu aprendi aqui com a vida que a gente tem que ser flexível. Nem sempre a gente precisa falar toda a verdade. Entenda o que eu quero dizer. No decorrer do vídeo você vai entender o que eu quero dizer, né? Nem sempre a gente precisa falar toda a verdade naquela hora, daquele jeito, entende? Por exemplo, eu já viajei daqui para o norte várias vezes de carro, daqui de São José dos Campos, né, onde eu moro, para o Pernambuco, várias vezes de carro. E eu aprendi uma coisa, que nem sempre a gente precisa falar a verdade, nem sempre a gente precisa ser verdadeiro. Por exemplo, né, o que eu aprendi nessas viagens? Que quando eu paro lá na Bahia, eu paro lá em Minas Gerais, eu paro lá em um posto na beira da BR, para abastecer o carro, e um curioso, né, um frentista curioso, ou alguém curioso, pergunta de onde eu saí e para onde eu vou.
Então, eu não sou obrigado, né? Eu não sou obrigado a falar a verdade para essa pessoa. Eu não sou obrigado a falar. Eu posso enrolar, posso dizer, não, estou vindo de tal lugar, estou indo para lá. Isso para mim não é pecado. Isso não é pecado. Por quê? Aquela pessoa não precisa saber da verdade. Aquela pessoa está perguntando por curiosidade. Né? Então, quer dizer, eu não tenho obrigação de dizer a verdade para aquela pessoa. A verdade ela precisa ser dita para quem precisa saber. Né? Quer dizer que, para eu ser verdadeiro, eu tenho que dizer a verdade para quem precisa saber, da maneira certa. Né? Da maneira certa. Você vê, o rei Davi entendeu isso aí. Naquele xingamento, naquele ultraje desse Simei, desse cidadão Simei, Davi disse, não, deixa para lá. Ele chegou exausto, né? No final de sua viagem, mas não matou aquela pessoa, prometeu que não ia matar aquela pessoa. Tanto é que aquela pessoa só vai morrer depois, porque não vai cumprir uma ordem do rei Salomão, mais para frente. Mas não foi por causa desse motivo. Ele vai morrer depois por outra coisa, por ter descumprido uma ordem de não sair da cidade, que ele ficou lá exilado numa cidade. Né? Ele não podia sair daquela cidade, então ele saiu e aí foi morto, né, por um servo, né, do rei Salomão, a mando do rei Salomão. Né? Então quer dizer que muitas coisas na nossa vida a gente não precisa escancarar a verdade do jeito que a gente acredita, né? Porque às vezes a gente estraga a nossa vida. Às vezes o que você quer falar, às vezes o que eu quero falar é verdade. Mas só que aí eu tenho que saber como falar aquela verdade para aquela pessoa, para aquele ambiente, né? Para aquela questão que a gente quer resolver. Ah, mas eu sou verdadeiro, eu não sou falso, eu não sou aquilo. Não, tranquilo. Né? Tranquilo. Não precisa ser falso, não precisa ser mentiroso, mas tem que ser prudente. Né? Tem que ser esperto, tem que ser prudente às vezes na vida. Quantas vezes a gente perde as coisas porque a gente acha que é verdadeiro. Mas ser verdadeiro, temos que ser verdadeiro como Jesus ensinou. Ser prudente, né? Seja esperto. Né? O que foi que Jesus falou para os discípulos? Né? Ficar esperto com os fermentos dos fariseus. Fique esperto com o fermento dos fariseus. Ser prudente nas nossas questões. Né? Por exemplo, eu vi um vídeo, um colega uns dias desses me enviou um vídeo de um padre, né, exorcista, aqui de São Paulo, de Bauru, um padre, né, exorcista. E ele disse que ele é muito atacado por aquela pessoa que está sofrendo, né, aquela possessão, por aquele demônio ali, né? Ele é muito atacado, e uma das táticas de ataque do demônio é a blasfêmia, é a palavra de baixo calão, né? É a injúria, né? Chega até a ser vergonhoso disso, padre, né? Mas ele tem que aguentar tudo aquilo, aquelas ofensas, às vezes imorais, né? Palavras imorais. Aí o padre disse, mas faz parte da missão. Como esse Simei aqui, ó, falou para o Davi, palavras de todo tipo, jogou poeira na cara do rei, né? E o rei aguentou tudo aquilo, ficou cansado, chegou exausto, né? Mas não feriu aquela criatura, porque ele aceitou aquilo como um ultraje, né? Vindo da vontade de Deus, para amadurecer o rei, né, Davi. Enfim, aí esse padre, né, exorcista falava isso no seu vídeo, que ele é muito ultrajado, ele é muito humilhado, né, por aquelas criaturas. E ele faz parte, né, da liturgia dele, faz parte do rito que ele vai fazer. Ele apenas dizia, eu não te conheço, eu não sei quem você é, porque você está me tratando assim. Né? E aquela pessoa se derrama em blasfêmia contra o padre. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, o que acontece nas nossas conversas? Né? A gente pode cair nessa armadilha de achar que é muito verdadeiro, que fala tudo o que quer, que está acima de tudo, e às vezes a gente perde na vida. A gente perde na vida por achar que a gente sabe que a nossa verdade tem que se prevalecer. Muitas vezes, numa simples conversa, a gente quer prevalecer contra o outro. Né? Quer prevalecer. Numa simples conversa. Ah, vai falar de futebol? Ah, o que eu falei está mais certo. Ah, vai ler a Bíblia? Ah, o que eu falei está mais certo. Né? Muitas vezes a gente quer prevalecer em tudo. E a vida não é assim. A gente tem que aprender com aquela história do bambu. Né? Temos que ser que nem um bambu chinês, né? Que diz, né? A gente tem que ser flexível. A gente tem que ser flexível na vida. A vida vai nos mostrando a ser
né, mais flexível. Ou a gente aprende a dobrar, a ser flexível, como o bambu chinês, né, como essa história do bambu chinês, ou a gente vai ficar muito rígido e vai quebrar fácil. Uma pessoa muito rígida, que não é capaz de pedir perdão, que não é capaz de pedir desculpa, né? Às vezes, pessoas muito rígidas na vida, que não pedem desculpa, não reconhecem que errou, essas pessoas, elas normalmente, elas quebram de uma vez. Quebra de uma vez, né? Não tem amizade com ninguém, é muito rígida, né? Mas eu sou verdadeiro. Mas eu sou verdadeiro. Você é verdadeiro segundo a sua verdade. Agora, seja verdadeiro segundo Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Quando a gente errou, reconheceu, não, eu errei, me desculpe. Né? Não pedir perdão, não, me perdoe, eu errei. É aquele ditado, né, que diz, né, que quem não quer perder, acaba perdendo mais do que imagina. Quem não quer perder, né, perde mais do que imagina na vida. Então, como esse padre disse, né, quando eu vi esse vídeo desse padre exorcista, me impactou bastante. Porque ele sofre muita injúria, muita blasfêmia contra ele, injúrias imorais, de todo tipo que você pode imaginar. O demônio joga na cara dele e faz lembrar os textos bíblicos. Você vê quando Jesus se aproximava de um endemoniado, diz o Evangelho, né, que aquele endemoniado abriu a boca em blasfêmia, gritava contra Jesus Cristo. O que é que o Senhor veio fazer aqui antes do tempo? Né, que blasfemava contra o Senhor. Outro texto também que eu me lembrei agora é que os fariseus, né, as pessoas, os saduceus, né, as pessoas que não compreenderam Jesus Cristo, diziam que Jesus tinha um demônio. Ele expulsa o demônio por causa dos príncipes dos demônios. Né? Chamou de Jesus de Beelzebul. Chamava que ele agia por causa de Beelzebul. Quer dizer que a Jesus Cristo diz assim, né? Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais as pessoas que estão na casa. Então, quando você é ofendido em um comentário, quando você acha que foi ofendido em um comentário, ou alguém lhe ofendeu na vida, lembre-se dessa passagem. Seja flexível, seja... aprenda, né? Aprenda a segurar as suas emoções, né? O lado emocional de cada um, né? Quando a gente aprende a segurar esse lado emocional, a vida se torna melhor. Às vezes, né, o homem chega em casa, o almoço não está pronto, aí o cara ofende a esposa, vai para um bar beber, volta depois pior, ou seja, só piora a situação. Quer dizer que não segurar aquela emoção só piora as coisas. Não é verdade? Então, eu já presenciei isso muito. Eu digo isso porque eu já presenciei muito isso. Às vezes a pessoa quer um pano para enxugar a mão ali na mesa, né? E não encontra na hora que quer e já abre a boca em ofensas. Em ofensas, né? Às vezes no comentário, às vezes o outro não entendeu a sua posição e você não teve equilíbrio para segurar o emocional e já ofende a outra pessoa. E isso estraga, né, a nossa vida. Isso estraga a nossa vida, né? Às vezes você mal terminou uma frase e você já está ouvindo uma resposta grosseira. São pessoas, às vezes, que ficam difícil a convivência, né? Fica difícil a convivência. Às vezes você vai dizer uma frase, quando você abre a boca, a pessoa já imaginou a frase e já vem com a resposta. Não espera o outro terminar a frase. E mesmo se não entender, a pessoa pode dissimular. E isso não é falsidade. Mas tem que dizer a verdade sempre. Nem sempre. Veja, essa verdade que muitas pessoas pregam, eu sou verdadeiro, nem sempre, não é a verdade cristã. Não é a verdade cristã. Veja, se a gente não aprender a segurar esse emocional, a gente perde muito na vida. Veja os santos. Às vezes eu fico pensando, os santos são pessoas, às vezes, muito cara de pau. Né? Os santos são cara de pau. Veja, duas passagens do filme de São Francisco de Assis. A primeira passagem que eu quero partilhar com você. Não sei se você já assistiu Francisco, né, e Clara, o filme de São Francisco de Assis. Quando ele está celebrando a Santa Missa, naquela igrejinha velha abandonada lá, né? Quando ele está celebrando a Santa Missa, que os soldados chegam, né, os capangas chegam a cavalo e com um porrete na mão, quebra tudo no cacete, joga o Santíssimo no chão, profana, vira o altar, taca o cacete na cabeça de todo mundo lá.
e vão embora. Na hora que eles vão embora, vem dois ou três jovens que vêm se aproximando para se unir ao grupo, né, de Francisco de Assis. Aí eles chegam, quem é Francisco de Assis? Aí ele diz, sou eu. Aí Francisco, né, diz, até com um pouco de sorriso no rosto, diz, seja bem-vindo, você chegou na hora certa. Ele chegou na hora que estava sendo, que a igreja foi profanada, que eles apanharam, levaram cacetada na cabeça. E Francisco de Assis não ficou blasfemando, né? Ele não ficou agitado blasfemando, ele apenas recebeu aquele jovem. Seja bem-vindo, vocês chegaram na hora certa. Veja só o que um santo faz. E muitas vezes a gente é tão ignorante, às vezes, não espera, a gente não entende a posição do outro, a gente quer impor a nossa posição à força. E tem que ser por argumento. A gente quer mostrar uma coisa para o outro, tem que ser por argumento, mas a gente não pode se ofender. Né? Veja, Francisco, nessa passagem, né, ele não apontou, não, ele não apontou, isso é só aqueles vagabundos veio aqui, quebrou a gente no cacete e profanou, não, ele ficou calado. Ele não colocou na internet, não fez nada, né? Que incrível a vida dos santos. Outra cena espetacular de Francisco de Assis, quando ele chega naquele bar, né, que para nós é um bar, onde os amigos deles estão bebendo, zoando, né, caçoando da cara dele. Aí ele chega lá para pedir esmola. Quem assistiu o filme vai ver essa cena. Quem não assistiu, assista, né, para você ver essa cena que eu estou falando para você. Aí Francisco chega, entra no bar, estende a mão para o ex-colega dele, né, quando ele se converteu, os colegas ficaram tudo com raiva dele. Depois se converte, muitos se convertem, né? Mas nessa cena ele chega, estende a mão e diz, me dá um pão pro pobre. Aí um deles cospe na mão do Francisco de Assis. É muito forte a vida dos santos. Veja, cospe na mão do Francisco de Assis. Aí Francisco olha e diz, essa aqui é minha. Essa parada aqui foi para mim. Agora me dê o dos pobres. Me dê o pão para levar para o pobre. Veja, meus amigos, que santidade. Aquilo nos mostra o que é a Igreja Católica. Tudo que a gente prega aqui, de versículo ali, disso e daquilo, tudo isso. Se a gente não levar em consideração essa santidade dos santos, não vai valer nada na nossa vida. Se a gente não segurar o nosso emocional, como Francisco de Assis, ele segurou aquela cusparada e disse o quê? Tudo bem, isso aqui é o meu. Agora me dê para os pobres. Isso é espetacular, isso é a fé católica. Isso é os santos nos ensinando. Quer dizer que, veja a fé católica o que faz com o ser humano. A gente, às vezes, é muito fraco. Às vezes a gente é muito fraco na fé. A gente não segura o nosso emocional. A gente não segura o nosso emocional, como os santos faziam. Os santos eram humilhados e diziam, essa parte aqui é para mim, agora me dê a parte dos pobres. Né? A gente está vendo um povo muito agitado, um povo discutindo com tudo. Né? A gente vê os cristãos, né, tanto discutindo contra as religiões falsas, contra as falsas doutrinas, mas também discutindo entre si coisas que pode ficar para depois. Ah, mas eu sou verdadeiro, eu tenho que mostrar. Se a gente não segurar o nosso emocional, a gente não vai muito longe, né, na vida. Se a gente não for flexível, a gente não vai muito longe na vida. A gente tem que aprender essa lição. O rei Davi aguentou aquele ultraje sem ultrajar aquele cidadão. Né? O Francisco de Assis aguentou aquele ultraje sem ultrajar. Né? Agora a gente às vezes a gente é contrariado. Quando a gente é contrariado às vezes, a gente já quer ir para um extremo, para ofender, né? Para dizer que é verdadeiro. Nem sempre é assim. A vida não é assim. Eu aprendi que a vida não é assim. A vida não é essa rigidez. A gente precisa ser mais flexível. A gente precisa ser mais flexível. O homem em casa, com a esposa, com os filhos, precisa ser mais flexível. Mais flexível um pouco. Com a vida lá fora, no emprego, precisa ser mais flexível. Na religião também. Pessoas, às vezes, pregando uma rigidez muito forte. Se a gente quiser pregar uma rigidez muito, muito forte, vai chegar um momento que a gente vai quebrar de vez. A gente vai quebrar de vez. Jesus Cristo, diante de muitos ultrajes, Jesus Cristo às vezes nem falava. Ficou calado. E Jesus disse na cruz, perdoa que eles não sabem o que fazem. Agora, às vezes, a gente quer revidar tudo. A gente quer falar mais do que Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou em silêncio. Né? Diante da cruz, perdoou aqueles que o maltratavam. Repito, né? A gente tem que ser mais flexível. A gente tem que ser um pouco mais flexível. Senão a vida não vai fazer sentido. A gente precisa viver.
A gente precisa defender a verdade. Precisamos ser verdadeiros. Mas ser verdadeiros, existe um momento certo, com a dose certa, na hora certa. Veja, Jesus Cristo não é verdadeiro? Ele é verdadeiro. Mas ele não contou tudo para os apóstolos, porque os apóstolos não estavam ainda capazes de compreender tudo. E isso os textos bíblicos mostram claramente. Vocês não são capazes de compreender agora. Jesus disse, eu tenho muitas coisas para vos ensinar, mas vocês não são capazes de compreender agora. Então muitas vezes a gente quer pregar para o outro mudar de uma vez só. Mas aquela pessoa não é capaz de compreender. Naquele momento aquela pessoa não é capaz de compreender. Entende? Então são essas reflexões que eu e você precisam fazer na vida, para que a vida tenha sabor, para que não perca, para que aquela verdade que a gente quer pregar, a gente às vezes quer pregar uma verdade, mas a gente corre o risco de estragar a verdade que a gente está pregando. A gente corre o risco de estragar com a imposição que a gente quer fazer, com a rigidez que a gente quer fazer. A gente pode chegar, que nem Francisco de Assis, apanhou, né? Pegou os objetos caídos no chão, colheu, né? Levou uma cusparada na mão e disse, isso aqui é meu, agora me dá o dos pobres. Né? Quer dizer, que é dar a outra face. Muitas vezes a gente prega para dar a outra face, mas na hora que a gente é um pouco contrariado, na hora que a gente é contrariado, aí a gente já pula com as pedras na mão. Não é verdade? Então, essa partilha que eu queria partilhar com vocês nesse momento, né? Para a gente ser mais flexível, para a gente entender que a vida não é uma rigidez, senão a gente pode quebrar. Então a gente pode quebrar de uma vez, né? E sem remendo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos, né? Deixa aí o que você achou dessa nossa partilha de hoje. E viva em paz, né? Viva com Deus. Deixa aí o seu joinha para fortalecer esse canal. Muito obrigado e fique com Deus.